E aí, pessoal, tudo bom? Hoje quem está aqui comigo é Juliana Cunha, mestre em artes, escritora. Nossa, assim, me faltam adjetivos para listar aqui todos os atributos da Juliana, a parte onde ela atua, toda a formação dela. E só me resta dizer bem-vinda, Juliana. Obrigado por aceitar o convite. Ai, obrigada pelo convite. Eu adoro conversar, adoro bater papo. Fiquei muito feliz com o convite. Que legal. Juliana, conta um pouquinho pra gente, assim, de onde tu é, assim, como é que... E de onde tu é e como é que foi a tua formação, assim, até chegar na literatura? Então, eu, enquanto leitora, aconteceu antes de eu, enquanto alguém que gosta de artes, assim. Mas na hora de escolher a minha profissão, aquela coisa, né, de 18 anos e ter que decidir a vida, eu acabei enveredando para as artes e foi uma escolha da qual eu não me arrependo, assim. Eu fiz uma faculdade, fiz a UERJ e o currículo é muito extenso, assim, e ele preza pelo aluno. Eu fiz História da Arte, mas é um currículo que acaba favorecendo a prática. Então, eu fui uma pessoa que, além de estudar no sentido da história, eu fazia aula prática de dança, fotografia, cinema, pintura. E aí eu fui me desenvolvendo por todos esses campos, assim. Eu até desenvolvi um mestrado dentro da área da história da arte, mas depois de um tempo, esse desejo, né, de escrever que eu mantive e escrevendo por conta própria foi ganhando mais fôlego. Assim. Aí, nos últimos 3 anos, eu comecei a me aventurar em tornar meus textos públicos, eu comecei a fazer cursos de escrita criativa, e aí foi quando eu fui conseguindo dar forma, enfim, para o meu livro, né, que está agora em campanha de financiamento coletivo. Mas é uma questão recente na minha vida, mas estava sempre englobado, assim. Eu vi que eu estava vendo ali alguns pontos que eu consegui ler a teu respeito ali, que tu passou um tempo envolvido também estudando o expressionismo alemão. Um tempo passa, na verdade. Eu estudei o expressionismo. Eu comecei a minha paixão pelo expressionismo na graduação, pela dançarina Mary Wigman, que eu estudei, minha monografia foi sobre ela. E depois eu comecei a pesquisar o expressionismo no mestrado também. Eu pesquisei a relação entre o expressionismo que foi desenvolvido no Brasil com um conceito que eu usei no mestrado, que era um amplo expressionismo, que não era especificamente na Alemanha. E aí, por conta disso, foram 6 anos de pesquisa dedicada a entender esse movimento em diferentes manifestações artísticas e em diferentes países também. Eu só fui desgarrar um pouquinho agora, assim, no último 1 ano, 2 anos. A tua relação com o horror, ela sempre existiu ou também é recente? Não, sempre existiu. Essa é a mais antiga de todas. Já na literatura, sim, eu sou apaixonada até hoje pela obra do Poe, né? Mas eu já comecei a ler Poe assim, quando eu tinha uns 13, 14 anos, e para mim foi muito impactante, porque eu gosto da estrutura de conto, e ali naquela época eu ainda não tinha tido experiência com muitos contos, então foi um dos primeiros. E eu gosto muito da maneira como ele escreve terror. Mas, e depois, né, quando eu fui ficando mais velha, a minha relação com o expressionismo também tinha, assim, essa carga do terror, do horror. Sobretudo quando eu pesquisava dançarina, a Mary Wigman tinha muito desse terror no corpo, assim, eu pesquisei uma dança dela que é a dança da bruxa, e é uma dança, assim, que eu tive a oportunidade de ver uma outra dançarina refazendo, e dá medo, assim, até agora. Minha amiga falou que ela sentia que estava assistindo o grito ao vivo, assim. Então eu sempre fui rodeada por isso. Tanto na literatura quanto nas artes. Minha aproximação do expressionismo tem a ver com isso também, mas aí depois eu fui ampliando isso para outros caminhos, assim. Hoje eu escrevo algumas críticas de arte para a revista Desvio, e eu ainda dialogo dentro das artes com o universo do terror, mas
talvez não tão claro quanto antes, né? Quando eu ficava mais voltada para o expressionismo. Era mais esses temas, assim, bruxas, vampiros, essas criaturas sempre aparecem, nas minhas histórias e nos trabalhos que eu acabo realizando. Que bacana essa citação que tu fez da dança, né? Porque eu pelo menos não estou acostumado a ver muito, a consumir, enfim, ter contato com horror em outras partes da arte que não seja a literatura ou audiovisual, né? E eu achei bem bacana essa coisa de conseguir transmitir o horror através da dança, né? E eu acho assim, que é um dos lugares mais potentes, assim, nessas minhas investidas nas artes, eu fiquei muito tempo na dança, assim, durante um período assim da minha vida. É a minha dedicação total para essa arte, assim. E aí eu estudei muito essa dançarina Mary Wigman, que tem essa coisa da dança da bruxa. É porque a gente pensa, talvez numa maneira de fazer que é escrita, mas tem essa coisa do transe religioso. Todas essas experiências, assim, são muito corpóreas. E eu acho que a dança ela encontra, assim, eu não sei se você já ouviu falar de uma manifestação artística chamada Butô, que é uma dança japonesa que também é assustadora, assim, os corpos, como eles se portam, assim, e eu acho que o corpo é um tema muito potente, assim, eu acho que eu sempre estou lidando com ele, tanto na literatura quanto quando eu estou dançando também, ou assistindo espetáculo. Que legal eu não conhecia essa dança japonesa, né? É, Essa manifestação, eu vou dar uma pesquisada. não, você vai amar. É muito sinistro, é muito bom, assim. É muito intenso, com um mínimo de gestos, assim. Surgiu ali um pouquinho depois da Segunda Guerra, então era o Japão destruído. Então tem muito disso na técnica que eles utilizam. É uma coisa, assim, fabulosa. E como é que aconteceu essa passagem, assim, tua da dança, enfim, dessa modalidade de arte mais, assim, para a escrita, né? É que, para mim, não é muito dessa coisa da passagem. Eu realmente acho que essa minha formação em artes me aponta muitos caminhos e eu acho que alguns caminhos resolvem melhor algumas questões para mim, assim. Então é isso, teve um momento onde eu só fazia dança, só vivia essa experiência, e aí teve um momento onde a dança não dava mais conta do que eu queria. Então eu fui navegando pelas possibilidades artísticas, sabe? Tipo, eu, por exemplo, dediquei muito da minha pesquisa à gravura, à xilogravura, que é a gravura em madeira. E aquilo era. Teve um momento também que aquilo era tudo, assim. Eu amava ver assim, alguém gravando em madeira. Mas eu acho que nesses últimos 3 anos eu sempre escrevi, mas eu não divulgava. E eu achava que. Porque eu achava que, para mim, de todos esses lugares, a literatura ainda era um lugar onde eu ainda me expunha demais. Apesar de, enfim, não escrever nada biográfico, mas eu me sentia muito exposta na literatura. E nesses últimos 3 anos eu comecei a pensar, por que não, né? Por que não também enfrentar o mundo pela literatura? Então foi isso, assim, eu fui escrevendo alguns contos em alguns concursos, coloquei um conto meu na Amazon, né, que foi o Piscina Vermelha, e aí eu fui ganhando coragem, assim, de ser mais eu na literatura. E o Notívagas surgiu dessa coleção de contos ou tu escreveu do zero para o livro? Não, não. No Notívagas eu comecei a escrever alguns dos contos em 2015, mas sem a pretensão de publicá-los. Eram contos que eu queria escrever. E aí, ali por volta de 2019, 2020, foi quando eu comecei a pensar que aqueles contos, alguns dos contos que eu escrevi, tinham algumas questões em comum. Por exemplo, a questão de sempre se passarem à noite. Boa parte dos meus contos, na verdade, eu acho que
sei lá, deve ter 2 contos que não sejam assim, mas a maioria dos meus contos são com protagonistas mulheres, e o fato delas serem mulheres é muito fundamental para o meu livro, assim, e para aqueles contos. E ali, por volta de 2019, 2020, foi quando eu comecei a fazer isso com mais intuito, assim. Foi quando eu comecei a pensar, não, eu quero fazer uma coletânea e agora esses contos vão se conectar. Então, os contos de Notívagas são 14 contos. Eles navegam por temas distintos, mas o fato de serem sempre protagonistas mulheres e ser sempre à noite não é só um elemento que liga no sentido assim, ok, botou que é noite e resolveu. Não, a noite tem um caráter fundamental assim para a narrativa, e o fato das protagonistas serem mulheres também. E foi assim, por isso que eu digo, né, que Notívagas vem de 2015 até 2021, foi quando eu falei, agora chega. E foram contos que eu também reescrevi e mudei, mas em 2021 eu senti que estava pronto, porque eu fechei essa coletânea várias vezes, mas em 2021 eu falei, não, agora sim tá resolvida essa questão. Foi quando eu enviei para a editora O Grifo, e no início de 2022 eles me deram o ok, de que eles tinham se interessado pelo livro. É muito legal esse ponto que tu comentaste ali das protagonistas, né, serem mulheres. Eu acho isso fundamental. Eu acho muito legal a gente ter mulheres protagonizando no horror, não só dentro das histórias, mas as mulheres atuando mesmo, escrevendo, produzindo. Outro dia eu estava conversando com a Verena Cavalcante, e essa parte da conversa a gente não estava gravando, mas eu disse para ela que eu sempre me senti muito mais sensibilizado quando eu leio uma história de horror, um livro, que seja feito por uma mulher, porque eu acho que a mulher ela consegue sensibilizar muito, pegar aquela história e colocar de uma maneira que realmente vai te abraçar e vai te fazer sentir. E aí ela me comentou que uma coisa que eu achei bem interessante, tipo, olha, nós mulheres, a gente está tão acostumadas a lidar com esse micro-horror do dia a dia, dos perigos do dia a dia, só pelo fato de sermos mulheres, que eu acho que a gente consegue ver esses riscos e conseguimos captar melhor esses medos, talvez, dentro das histórias, né? Eu concordo muito com o que ela diz, assim, e eu acho que também é uma nova possibilidade de abordar temas que se tornaram comuns, assim, né, dentro das narrativas de terror, situações que acontecem com o corpo feminino e muitas vezes são narradas por homens, o que pode acontecer e ser bom, e pode acontecer e não ser bom, né, como pode acontecer com todo mundo. Mas eu acho interessante porque é um outro olhar, assim. Eu sinto que, por exemplo, quando eu vou narrar uma cena que é um pouco mais tensa, é, por conta por conta de vivências minhas, de amigas, enfim, que eu vi na TV, eu sinto que eu tento encontrar outros caminhos, sabe? Que não sejam os mais óbvios de lidar com aquilo. Então, talvez seja um pouco disso, assim, um pouco de sentir aquela dor, sabe? De saber o que aquilo significa e tentar abordar aquilo com coragem, né? Olhar de frente para o monstro e dar uma forma para ele, assim, que seja única, assim, talvez. Eu acho que é isso. Pois é, achei legal entender esse lado, né, de como é que tu traduz isso em palavras, né? E eu fiquei curioso porque antes tu comentou que tu sempre teve a paixão pelo horror, então desde pequena. Sim, sim. E como é que a tua formação artística impactou nisso? Assim, tu mudou a pessoa, tipo, a Juliana de antes que consumia o horror, que gostava de horror, mudou? É diferente agora? A tua relação com o horror mudou? Eu acho que mudou, porque agora eu sei do que eu gosto. Eu estava até conversando com outras amigas escritoras. Eu gosto dessa experiência de enfrentar o meu medo em um ambiente controlado, sabe? Controlado porque é o universo da literatura. Se eu estiver apavorada, eu vou fechar o livro, eu vou ler outro dia, eu não vou voltar mais. Eu tenho essa liberdade, assim.
E aí porque eu sou uma pessoa super medrosa, eu falo isso pra todo mundo e ninguém acredita. Mas eu sou super medrosa, mas eu acho que Notívagas é um livro que tem muitos medos, assim, e eles são enfrentados de frente. Então, acho que é isso, eu gosto desse exercício, assim. Eu acho que é um exercício de coragem. Eu acho que escrever terror é um ato de se tornar uma pessoa corajosa, assim, e de se tornar uma pessoa que não tem medo de olhar na cara do perigo, entendeu? Então acho que é esse o desafio. Antes eu acho que eu não tinha essa percepção do que o terror significava para mim, assim. E alguns medos, né, profundos que eu tinha eu encontrei nessa literatura, assim. Um, um dos contos assim do Poe que me impactam muito é aquele da Berenice. Eu acho que é esse que é com que o cara cara tem uma fixação com os dentes dela e aquilo dali me tocava de uma maneira que eu não sabia por quê, mas eu era muito abalada por aquilo. E é interessante porque em Notívagas eu trago um conto sobre dentes e outras coisas. Eu coleciono dentes e outras coisas. Então, eu fui entendendo um pouco mais da onde vinham esses interesses estranhos, assim. Peraí, então tu coleciona dentes mesmo? Sério? Não só dente, eu tenho 3 coleções esquisitas que ficam juntinhas. Eu coleciono dente, coleciono algumas folhas e flores ressecadas e eu coleciono inseto morto também, mas só os bonitos, assim. Eu tenho Nossa, pavor de inseto, que é a parte irônica, assim. tá, mas assim, tudo bem que os insetos, as plantas, mas de onde é que tu tira os dentes? Eu comecei com os dentes da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, então eu que arrancava os dentes. E a minha mãe nunca foi do tipo que guarda dente, mas eu achava um crime se desfazer daquilo, sabe? Uma coisa tão íntima. E aí eu, enfim, comecei a guardar os delas. Só que aí quando você vai conversando com as pessoas, existe esse dilema do dente, assim. Porque assim, as pessoas não querem jogar fora, porque é uma coisa não sei por que também, mas enfim, é uma coisa muito pessoal, assim, é uma coisa muito sua, e ao mesmo tempo que ninguém vê sentido em guardar. Então as pessoas começaram a pensar, eu tenho um dente que caiu, eu tirei um dente, você quer? Isso acontece até com inseto, eu achei um inseto bonito, você quer? Então acaba que se tornou mais fácil até depois que eu comecei a contar para as pessoas para conseguir minha coleção. Nossa, eu fiquei imaginando, deve ser engraçado. Olha, tem um dente aqui, será que te interessa? Acontece muito. Por exemplo, a pessoa que tira siso ou vai fazer alguma cirurgia e tira, sempre ganha dente. Olha aí que beleza, eu já tirei todos os meus, então eu te mandava. Mas você guardou ou você. O que você fez com seus dentes? Na verdade, eu nem saí do consultório do dentista com os dentes. Ele Ele ficou com seus dentes, né? deu um fim nos meus dentes lá. Sequestro. É, eu não sei o que aconteceu. Olha Mas é isso. interessante essa questão, assim. E tem alguma ligação essas coleções? Assim, tem alguma coisa em comum que te motivou a colecionar essas coisas em específico? Hoje eu percebo que tem muito eu tenho uma questão muito profunda com a morte, porque eu sou uma pessoa muito religiosa, não muito religiosa, sou uma pessoa muito conectada com questões metafísicas. Mas antes eu já fui uma pessoa muito religiosa e eu tinha um pavor da morte profundo. Então eu chorava pensando que eu ia arder no fogo do inferno. Então, isso me fez, assim, ter esse lugar, assim, de uma maneira muito emblemática na minha vida. Isso é uma coisa que aparece muito no Notívagas também. Hoje eu já não tenho tanta essa questão do inferno, mas eu ainda acho a morte uma coisa, assim, pavorosa de se pensar. Então, e eu acho que o dente, isso acontece, existe um conto no meu livro que é todo sobre isso. A protagonista, ela coleciona algumas dessas coisas que eu coleciono e outras piores, assim. Mas eu acho que eu gosto do dente porque é uma coisa que dura. Enfim, mesmo que a pessoa morra, por exemplo, o dente da minha irmã que caiu há mais de 10 anos atrás, tá intacto aqui. Eu acho incrível essa coisa de durar.
Os insetos mortos também, porque eles ficam idênticos, assim, pelo menos os que eu tenho até agora, né? E eles estão assim, na mesma forma, quase congelados no tempo. E as flores ressecadas, eu tinha uma implicância com flor, porque tinha essa coisa dela morrer rápido. E aí, durante a faculdade de arte, eu desenvolvi um trabalho onde eu colava essas folhas com durex. Porque por algum motivo que eu não sei, assim, químico, o durex conseguia conservar a cor dela por mais tempo. E aí foi uma coisa que eu achei interessante, mas depois eu fiquei pensando, e se eu deixar esse processo apavorante e real da vida continuar, né? Se eu deixar as flores morrerem, o que vai acontecer? E aí eu consegui encontrar beleza nisso, sabe? Então eu acho que são três coisas que se relacionam por conta disso, assim. Eu acho que tem uma coisa um pouco monstruosa e também tem essa relação com a morte. Tu acha um exagero a gente dizer assim, ou imaginar que talvez o maior medo assim que esteja por trás de todas as histórias de horror que existem seja o medo da morte? Olha, eu acho que tem isso mesmo, né? Acaba sendo o problema sem. Mas eu acho que até um problema assim, não necessariamente da morte em si, mas das várias mortes, né? Por exemplo, acho que um filme de possessão, por exemplo, esse lugar de perder o controle, de perder o corpo, de, sabe, essas perdas, assim. Um outro tema que me interessa muito e que eu exploro também no livro é essa questão do erótico, assim. Eu gosto muito dos textos do Bataille, e ele faz uma conexão entre o erotismo, que é inclusive o nome de um dos livros dele, e a morte, no sentido de que a gente está sempre tentando vencer a morte, assim, e o próprio erotismo seria a prova da gente tentando perpetuar a vida, assim. Então eu acho que sim, eu acho que você está certo nisso. Não talvez da morte definitiva, mas das diferentes mortes que a gente encontra, né, ao longo da vida. E eu fiquei curioso com isso agora, porque eu não tinha pensado nisso antes. Foi te ouvindo que tive esse insight. E aí eu fiquei curioso para saber um pouco assim sobre como é que a morte é retratada dentro do universo artístico como um todo, assim. Tu passou que estudou toda essa questão do expressionismo e tudo, conseguia ver uma relação muito direta assim da morte em todos esses aspectos? Olha, eu conseguia porque eu acabei escolhendo aqueles que tratavam esses temas. Eram meus familiares nesse sentido, assim. Mas eu acho que é um tema que acaba penetrando o universo da arte por conta disso. Por conta dessas várias mortes. Por exemplo, vários artistas ali num período pós-segunda guerra, né? E essa dúvida se eu vou fazer a citação e não vou conseguir dizer quem falou, né? De haverá arte após o Holocausto. Então, essa coisa da morte, da dor e de como a gente vai lidar com aquilo, a gente vai sucumbir àquilo, a gente vai lutar contra aquilo, a gente vai. Então, eu me interessei muito por artistas que tratavam esse tema. Eu tenho uma amiga que é artista, que é a Clara Machado, e ela também, inclusive, é uma colecionadora de dentes também. E ela é uma artista contemporânea e ela lida muito com isso também, assim, ela usa, por exemplo, do sangue, que eu acho que também é uma coisa muito importante para as narrativas de terror, e ao mesmo tempo é símbolo de vida e aquilo que se tira do corpo, né, que se perde. Então, eu acho que o universo da arte é muito penetrado por isso, sim. E até sobre uma reflexão sobre o além, sabe? Sobre o que é beleza, o que é. Tudo isso é discussões que estão para fora de nós, né? Sim, essa questão da. Agora, uma coisa que talvez seja um pouco mais. Cause um pouco mais de medo do que a morte, é a questão da valorização do artista no Brasil, né? Eu queria entender assim, um pouco como é que foi a tua jornada dentro da arte para conseguir se formar, para ter um reconhecimento, né? Porque muitas vezes mesmo a pessoa tendo
vasto conhecimento, tendo uma formação ali, existe preconceito até mesmo com a arte, né? Sim. Eu acho legal você falar disso, porque eu tô falando da morte muito num sentido metafórico, mas eu acho que uma coisa que tem muito dos meus contos, e eu acho que é muito da vida real, é essa questão da luta pela existência, assim, e de diferentes existências, né? Sobretudo em países preconceituosos, enfim. Então, eu acho que realmente ser artista dentro desse contexto que a gente vive é uma decisão de resistência mesmo, resistência ao apagamento da vida, resistência ao apagamento de um suspiro de pensamento sobre o seu estar no mundo, sabe? Eu tive que fazer algumas escolhas na faculdade e eu comecei a estagiar como arte educadora em um museu e foi uma experiência muito bacana porque me ensinou a lidar com a arte para além dessa experiência pessoal. Lidar com a arte como um sentido assim de fazer as pessoas, de ajudar, de cooperar com as pessoas no processo de repensar o seu estar, o seu gosto, o seu prazer. Então, foi interessante assim esse início da minha carreira, apesar de, por conta da minha formação em história da arte, eu gostar muito da montagem de exposição, né, de estabelecer leituras sobre o trabalho de artistas. E aí eu comecei como estagiária, depois eu trabalhei como assistente de coordenação do educativo de um museu. E recentemente, no ano passado, o curador do museu me chamou para trabalhar junto com ele como assistente de curadoria do museu. Então, atualmente, eu fiz toda a minha carreira no mesmo museu, um museu aqui do Rio de Janeiro. E atualmente eu trabalho junto com o curador no processo da organização, do pensamento de exposições, mas da parte mais prática, assim, né? De organizar, de planejar as exposições, os seminários, todos esses elementos da vida da arte, assim. E eu acho que, assim como eu acho que até um pouco pior, assim, do que a literatura, porque eu acho que as artes plásticas, né, as artes visuais, têm um caráter elitista que acaba afastando mais as pessoas. Acho que por mais que o livro seja um item que é caro, assim, é mais fácil uma pessoa ter um livro em casa, ou sei lá, 10 livros em casa, do que ter 10 obras de arte, né? Então, mas eu gosto de pensar em mim como alguém que veio da arte educação, assim, então eu vejo assim, a arte como um lugar de empoderamento do indivíduo mesmo. E trabalhar com arte esse tempo inteiro num país como o nosso estar o tempo inteiro com essa bandeira, assim. Porque é isso, né? Resistência, resistência o tempo inteiro. Uma coisa que tu tinha comentado antes ali sobre a, eu não me lembro exatamente qual foi o termo que tu usou, mas eu acho que vem bem a calhar com esse comentário, que eu acho que as pessoas no Brasil elas não consomem muito a arte. Elas consomem a arte através ali do cinema, talvez de filmes, Netflix, livros, mas a arte de ir ao museu, e muitas vezes os museus são gratuitos, né? De Sim, visitar exposições, de tentar discutir sobre o que tá aquilo, o sentimento que aquela obra está causando. Tu conseguia assim, tu tinha essa percepção antes de, de estudar a arte ou assim ir para o mundo acadêmico artístico te deixou mais chocada assim em ver como talvez o brasileiro não consuma tanta arte quanto poderia consumir. eu tinha essa vivência mesmo. Eu, antes da faculdade, eu não era uma pessoa que frequentava tanto museus assim. Eu ia mais, por exemplo, passeio, né? Não ia por conta própria, como eu faço hoje em dia. Mas eu acho que a faculdade de artes, ela me possibilitou ver a estrutura por trás disso, entendeu? Porque muitos trabalhos de artistas, assim, são revolucionários e cutucam a ferida de uma maneira que, às vezes, que ela tem um código muito fechado,
por exemplo, falar de artistas, a gente teve exposição de arte no meio da ditadura. E se você para olhar o trabalho com cuidado ou fazer uma pesquisa, você vê que é um trabalho que bota o dedo na ferida e mexe, sabe? Só que a gente, às vezes, é ensinado a desistir do trabalho de arte, sabe? Porque eu acho que é isso, o trabalho de arte é um convite. Ele tá ali, você pode simplesmente passar, você pode simplesmente olhar e falar assim, não entendi, e ir embora, ou você pode ir lá e enfrentar ele, e ficar lá enfrentando ele. Agora você vai ter que se resolver comigo, chamar para chincha, como a gente diz aqui no Rio. Então, e aí quando você chama um trabalho de arte para chincha, você encontra coisas incríveis, assim, você encontra lugares assim para você vai olhando, você vai encontrando no trabalho possibilidades de você repensar o seu mundo, repensar o seu gosto, repensar o que você acha das coisas e por que você acha. Acho que fazer uma faculdade de história da arte é entender esse lugar por trás, sabe? Não só o que é o meu gosto, ou o que é aquilo que eu penso, mas qual é a estrutura por trás, entendeu? Por que que, por que que algumas imagens são escolhidas, sabe? Por exemplo, um presidente que se coloca como uma figura redentora, assim. A gente vai. Eu estou saindo do ambiente da visualidade, mas não estou saindo, porque eu estou falando sobre identificar imagens que são adotadas, que são personificadas pelas pessoas e entender qual a estrutura por trás daquilo, entendeu? Então, eu acho a arte um lugar de entender o mundo mesmo. E no caso, assim, supondo, né, que exista um presidente assim, que se ache, né, assim, o Messias, né, vamos dizer, a arte explica ou somente a psiquiatria? Eu acho que para explicar mesmo, só tem que chamar o psiquiatra. Não, mas eu acho bacana, assim, porque você para, às vezes, de cair num lugar de acreditar facilmente, sabe? Você olha para aquilo e fala, eu já vi isso antes, sabe? Eu já tô sacando o que está por trás disso, assim. Agora, o motivo de alguém querer ser assim, realmente só com um psiquiatra para a gente descobrir, né? E eu ia te perguntar se existe algum projeto, assim, poderia existir mais projetos, talvez, de aproximar, por exemplo, as escolas, dos museus, para que as crianças passem a consumir desde cedo, a questionar, enfim, a enxergar a arte como uma possibilidade de entretenimento, não só entretenimento, mas de, enfim, discussão filosófica. Uhum. Eu acho que até existe, mas a gente vive um cenário bem catastrófico, assim. A gente vive um cenário onde os estudantes eles estão se preparando para passar numa prova. Eles não estão estudando para pensar o mundo, assim. Eles vão pensar o mundo depois dessa prova e se eles escolherem um caminho que pare para refletir sobre isso. Então é difícil dentro dessa estrutura que é tão eu vou roubar esse termo do Paulo Freire, né? Dessa educação bancária, né? Que a pessoa, você vai depositando conhecimento e depois você pede o comprovante, né, daquilo tudo. Não é uma educação que pensa o seu lugar no mundo, né? Então, se você tem essa estrutura de ensino, de pensamento de vida, é natural que você não veja valor naquilo que não vai fazer diferença nenhuma na hora de você passar numa prova, na hora de você, enfim, precisar arranjar um emprego. Mas eu acho que o caminho com as crianças, pelo menos na minha experiência de museu, é sempre muito positivo, assim. Apesar deles terem, às vezes, as suas construções, a gente se chamava lá no museu de mediador, né? A gente não diz que é guia, porque a gente trabalhava esse processo de trabalhar junto, de construir junto com a pessoa, de entender que o indivíduo vem com os seus saberes e eu tenho os meus e a gente vai trocar.
Então eu sinto que as crianças estavam super abertas para essa troca, assim. Às vezes é mais difícil com os adultos, assim, porque tem uma opinião de mundo mais fechada, não quer arriscar, tem medo de falar alguma coisa e errar. Então, eu acho que a gente precisaria mudar muita coisa, assim, mas eu acho que o caminho é com as crianças. Eu sempre digo isso, assim, porque a gente está sempre construindo para o futuro, né? Uma criança que visita o museu é um adulto que visita o museu e é um pai que leva filho para museu, assim. E eu acho que é esse o lugar mesmo, mas é uma luta de todos. A gente tem vivido tempos muito sombrios, né? Apesar do. Eu até brinco com isso, né? Porque Notívagas é um livro que se passa toda noite, mas a gente tem vivido o terror do sol, eu acho, assim, o terror dessa iluminação, dessa bondade que de boa no fundo não tem nada, desse amor que é um provocador de tragédias. Então, eu gosto desse lugar, assim. Então, a gente vai para o escuro e vai ver o que está escondido lá e que a gente vai poder discutir, assim, sabe? Vamos sair, então, desse lugar iluminado, sabe? Olha, eu vou dizer que eu tô bem curioso já para ler o Notívagas. E eu vi que tem o Catarse ali, até vou lá apoiar depois. E que a gente tem que se apoiar, né? E eu queria entender assim, um pouco dessa história, se tu quiser comentar com a gente, assim, de como é que funciona esse projeto de Catarse ali, e quando é que o livro vai estar disponível, ou se já está disponível, se tem para vender na Amazon, como é que funciona? Então, por enquanto, o livro está para financiamento coletivo no Catarse. A campanha acaba no meio do mês de abril. Então, a gente está no meio da campanha. É interessante porque lá na campanha você vai encontrar um vídeo meu falando um pouco mais sobre o livro. E além do livro, né, do livro com. Eu acho essa parte incrível, que o marcador tem formato de carta de tarô. Então, o menor pacote é isso, assim, o livro com o marcador. Mas tem outras recompensas muito interessantes, por exemplo. Tem o livro O Novo Horror, da O Grifo, que foi um rebuliço ano passado, um livro incrível, já tenho o meu. Tem outros livros da editora também, tem o livro A Floresta, do Daniel, que também é outro autor incrível, e são recompensas onde você pode comprar o Notívagas desse livro. E tem uma recompensa também que eu gosto bastante, mas sou suspeita, que é um workshop comigo de 2 horas sobre a representação das bruxas na história da arte. Então, todo mundo que se inscrever nessa recompensa vai participar desse aulão, assim, onde eu vou partir das imagens, e é isso que eu estava conversando com você, né? Dessa sociedade, entender de como a mudança no pensamento da sociedade reflete na mudança da produção da imagem. Então, será que a bruxa foi sempre representada da mesma maneira? Será que ela sempre teve os mesmos poderes, do século XV até o século XIX? Será que as mulheres fazendo bruxas são como os homens fazendo bruxas ali no século XVIII? Então, todos esses assuntos vão estar nessa recompensa que eu estou muito animada enquanto eu monto a aula, assim. Mas, por enquanto, é isso. Bem promissora. Mas assim, hoje a gente não tem acesso ao livro se a gente quiser ler, se as pessoas ficarem interessadas, quiserem comprar, tem que aguardar o lançamento pela editora, ou o livro já saiu pela editora? Não, não, o livro ainda está em campanha de financiamento, ele ainda não saiu, mas lá no site do Catarse, onde está a campanha, tem um conto de degustação, que é o último conto do livro, que é o Notívagar, que é o conto que dá nome ao livro, assim, que se passa no inferno, olha que era de medo. Então, eu estou aí enfrentando esse grande medo nesse conto. Pois é, eu fiquei curioso para ler, para saber se, se o inferno lá retratado no livro é pior do que muita situação aí da vida real. Não é festivo. Se você vive no Brasil, você lida perfeitamente bem com o inferno. Eu te entendo. Juliana, mas beleza, foi muito legal bater um papo contigo. Eu acho que, nossa, eu tive uma aula, né, uma mini aula, mas ainda assim uma aula sobre arte. Eu achei muito legal ver como que
que isso ajudou a te construir, assim, né, fazer esse background todo que tem. E eu fiquei muito curioso para ler teu livro. E eu tenho que te perguntar isso. Pretende continuar escrevendo, assim, para publicação? Vou primeiro, então, agradecer também. Adorei o convite. Vi sua live com o Roberto, que é um amigo do Clube Escuro Medo. Fico muito feliz com projetos onde parcerias surgem e foi um encontro incrível, assim. Eu sempre falo isso, né? Poder viver nessa era da internet tem seus malefícios, mas um ponto positivo é poder encontrar pessoas que compartilham dos interesses, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu já estou com uma ideia em mente, assim, eu acho que eu pretendo explorar mais essa questão do erótico, que eu falei que já tem notícias, mas eu pretendo explorar mais. Eu ainda não sei se vai ser um romance. Pretendo sim, mas sou uma pessoa super lenta, então não sei quando virá, mas virá. A gente vai aguardar. E assim que o Notívagas estiver. Bom, já vou fazer lá, dar um apoio no Catarse lá para garantir minha cópia, né? Mas, mas eu já estou curioso, que eu quero consumir, eu quero ler. Eu fico muito entusiasmado, assim, quando eu converso com as pessoas, e eu gosto muito de conversar e de ver, enfim, de entender o mundo das pessoas, e eu acabo ficando realmente, assim, apaixonado por aquilo ali, querendo consumir para entender também e tal. Então, só tenho que te agradecer de novo, porque, olha, foi muito rico esse bate-papo. Eu adorei também. Beleza, Juliana, então eu te agradeço, e aí, assim que tiver alguma novidade também que tu quiser, sempre o canal vai estar aberto para ti, se tu quiser comentar, falar sobre algum assunto, debater algum assunto, trazer alguma novidade, sabe? Aqui é só chamar ali, mandar DM que tá Que portas bom, abertas. que bom, a mesma coisa aqui do outro lado. Tá bom? Muito obrigado, Juliana. Boa noite. Tudo de Boa bom. noite. Tchau, tchau. Tchau.